Falava sobre operações de radicais, né? A multiplicação e a divisão. A última coisa que a gente estava falando foi sobre a divisão de radicais ali, nesse exemplo 5, onde a gente mostra como é fazer a divisão usando as propriedades de operações, né? Então vamos para o próximo aqui. Lembrando que eu deixei ali uma atividade da página 173 e 174. Deixa eu fazer aqui uma coisa aqui. Cadê o ponteiro? Queria que o ponteiro ficasse como marcador de texto, mas eu tenho que fazer isso antes de começar o vídeo. Então bora lá. A gente parou aqui em operações. A próxima coisa que a gente vai ver de radicais é racionalização de denominadores. O que significa isso? Significa o seguinte, que algumas vezes o radical vai aparecer no denominador de uma fração. E é bem complicado você dividir isso, um número racional, um número natural, um número inteiro, por um número irracional. Então a gente tem que fazer alguma coisa para tirar o número irracional, que uma raiz é um número, uma raiz não exata é um número irracional, né? Do denominador dessa fração. Então, é quando o radical aparece no denominador de uma fração. Aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? Ou, na verdade, são operações matemáticas que a gente vai fazer baseado nas operações que a gente já conhece de radiciação para retirar esse radical do denominador. Exemplo: 2 dividido pela raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 é um número irracional, é 1,7 aproximadamente. E vai ser difícil você dividir 2 por 1,7, 2, não é isso? Um número irracional. Então, nesse caso, a gente precisa tirar essa raiz daí. Outro exemplo: 15 dividido pela raiz quadrada de 5 também é um número irracional. Você dividir é mais complicado. Aqui eu tenho raiz de 3 dividido pela raiz de 7 mais 2. Raiz de 7 é irracional. Quando eu somar com 2, vai continuar sendo irracional. Aí eu vou dividir um número racional por outro, muito complicado. Então, nesses 3 exemplos, a gente precisa tirar aquela raiz que aparece ali no denominador da fração. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai multiplicar essa raiz, vai pegar essa raiz que aparece no denominador e multiplicar a fração em cima e embaixo. O que significa isso? Dois motivos. Primeiro, por ser uma fração, eu posso multiplicar ou dividir, né? Frações redutivas, né? Quando a gente reduz, a gente divide. Eu também posso multiplicar. Eu acho frações equivalentes, desde que eu multiplique o numerador e o denominador dessa fração. Então, nesse caso, eu escolhi especificamente a raiz quadrada de 2. Quando eu multiplicar isso, em cima e embaixo, eu vou ter raiz quadrada ao quadrado. Aí eu vou conseguir eliminar a raiz. Outra coisa também, né? Se eu estou dividindo ali raiz de 2 por raiz de 2, isso dá 1. E 1 é um neutro, né? Então, não estou alterando em nada aquela primeira fração lá que tem 12 dividido pela raiz quadrada de 2. Então, vocês entenderam, né? Você vai identificar a raiz que aparece no denominador e multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por esse valor. O que acontece? Você vai ter, a raiz vai aparecer em cima, que não aparecia antes, e embaixo ela vai estar ao quadrado. Como se trata de uma raiz quadrada, a gente tem a propriedade, né, que permite com que a gente elimine esse radical. A potência pode estar fora do radical ou dentro, que dá na mesma coisa, né? Você pode simplesmente eliminar e ficar com um número que aparece como radical, nesse caso, o número 2. Então, sobra pra gente 12 raiz de 3 dividido por 2. O número que está na raiz não pode ser dividido pelo denominador nesse caso, certo? Você tem que calcular a raiz e depois dividir. Como a raiz é irracional, a gente não vai calcular isso, né? Então, a gente vai prestar atenção no seguinte: se o coeficiente do radical for divisível pelo denominador, a gente divide, senão a gente deixa do jeito que aparecer. Neste caso, 12 divide por 2, dá 6. Então, sobra 6 raiz de 2. Perceba que nós eliminamos o radical do denominador. Então, nós racionalizamos, nós tornamos o denominador um número racional. Basicamente, se você prestar atenção no que a gente fez, foi quando a gente multiplicou a fração pelo valor do denominador,
ela saiu de baixo e apareceu em cima, e embaixo o símbolo foi embora. Percebeu isso? Então, a gente vai generalizar para o seguinte conceito. Toda vez que eu precisar racionalizar e aparecer um denominador raiz quadrada, você vai tirar a raiz de baixo, colocar em cima, e embaixo tirar o símbolo do radical. Simples, percebeu? Voltei, ó. Eu tiro a raiz de baixo, raiz de 6, coloquei em cima, raiz quadrada de 6, embaixo eu só fiz eliminar o símbolo, o 6 continuou. Então deu 15 raiz de 6, dividido por 6. Se o número de fora a gente conseguir simplificar, os dois números, no caso o numerador e o denominador, a gente simplifica, senão a gente deixa. Nesse caso, os dois dividido por 3, então a gente consegue deixar mais simples ainda. Sobra 5 raiz de 6 dividido por 2. Aí, para eu poder fazer a divisão por 2, eu preciso calcular a raiz de 6, multiplicar por 5 e depois dividir, que é mais fácil do que dividir 15 pela raiz quadrada de 6. Aqui eu deixei mais 4 exemplos para vocês fazerem a mesma coisa. É só você lembrar do que a gente falou, acabou de falar. Você tira a raiz de baixo, tira o radical, né, o símbolo, né, tira o radical embaixo, pega a raiz e coloca em cima. Então, no caso do terceiro exemplo ali, vai ficar 15 raiz de 20 dividido por 20. Tranquilo, né? Tem exemplos que vão ser um pouco mais complicados, porque em vez de ser raiz quadrada, pode aparecer outra raiz cúbica. Aí, nesse caso, o que a gente fez lá não vai acontecer, né? Se a gente multiplicar pela raiz quadrada, pela raiz cúbica de 3, você vai ter duas raízes em vez de 3. Aí eu não consigo eliminar o radical embaixo. Então, raiz quadrada, a gente multiplica uma vez. Raiz cúbica, a gente precisa multiplicar duas vezes. Então, você vai ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 3 ao quadrado. Por quê? Porque você já tinha uma raiz, com duas que você está multiplicando, você vai passar a ter 3. E aí você vai conseguir, de novo, aplicar a propriedade, porque você vai ter raiz cúbica de 2. Nesse caso, pode ser raiz cúbica de 2 ou qualquer outra raiz, né? A raiz cúbica elevada a 3. Aí você cancela e fica só com o radicando. Então, para a gente fazer, multipliquei em cima e embaixo, né? Aí a potência pode estar fora do radical ou dentro, o que não faz diferença. Mas embaixo aconteceu o que a gente queria. Ficou raiz cúbica elevada a 3. Você cancela, fica só o 3. Então, sobra 15 raiz cúbica de 3 ao quadrado dividido por 3. Aí dá para você simplificar os números de fora, né? Sobra 5 raiz cúbica de 3 ao quadrado, que vai dar 5 raiz cúbica de 9. Então, a gente simplificou, é mais fácil. Se você novamente prestar atenção no que a gente acabou de fazer, a gente simplesmente tirou a raiz de baixo, elevou o quadrado, colocou em cima e embaixo repetiu só o radicando, entendeu? Eu tiro a raiz de baixo totalmente, raiz cúbica de 15, eu vou colocar em cima, e embaixo eu tiro o símbolo do radicando. Como a raiz é cúbica, você pega o radicando e eleva ao quadrado, então fica 25 raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado, porque embaixo é 3. Isso quer dizer o seguinte, que se fosse a raiz quarta, você ia fazer o quê? Ia colocar em cima elevado a 3 e tirar o radical de baixo, vai ficar só com o radicando. Então é simples. Aí novamente essa ideia para dividir os números que estão fora. O número da raiz a gente não divide, o número que está dentro da raiz do radicando, somente os números que estão fora. Se der, você divide ou simplifica, deixando a fração mais simples possível. Aí eu novamente deixei mais aqui 4 exemplos com a mesma ideia. Você vai simplesmente tirar o radical